Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, hoje com a presença da amiga Elisete. Primeiro vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João 1 João, capítulo 4, versículo 6. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo: não nos é fácil desvencilhar-nos dos laços que nos imandam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falsos tronos de favoritismo. Intérito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasias destruidoras. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nestes velhos conflitos dos sentimentos, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circula representa empréstimos de força e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que nos falte os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não despreze, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, daí que possamos refletir a respeito dessa lição, 84 do livro Vinha de Luz. Eu vou fazer a prece de abertura dos trabalhos e em seguida vou passar a palavra para a Elisete. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos lares, com nossos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra a Elisete. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, nessa nossa querida, amada casa, para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais dos sábios ensinamentos do bom e amado Mestre Jesus. Mas antes, como sempre nós fazemos, seja qual for os problemas, seja qual for as dificuldades, seja qual for as adversidades pelas quais estejamos passando, nós que somos espíritas sabemos muito bem os porquês dessas causas, desses problemas. Porque o Pai, na sua infinita misericórdia, no seu imenso amor por todos nós, nos dá essa oportunidade de chegar e sairmos desse planeta para podermos aplicar a lei de progresso.
para podermos renovar, nos transformar, para poder atingirmos o patamar de espíritos perfeitos. E é através dessas diversidades, desses problemas, dessas dificuldades, do sofrimento pelos quais passamos aqui, é que nós conseguimos atingir esse patamar. Porque o Pai nos dá essa oportunidade através da reencarnação. Nós não temos que ficar reclamando, nós temos que pegar nossa charrua e seguir à frente, trabalhando, forçando a nos compreender, para compreender o outro, o próximo. Porque Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a amar uns aos outros, como Ele nos amou. E é dessa forma que o Pai Celestial quer que nós prosseguimos aqui nesse planeta. Então, aproveitar os momentos difíceis para que nós possamos ver que estamos tendo a oportunidade de nos redimir, de nos renovar e transformar. Vamos deixar de ficar olhando o vizinho para ver o que ele faz, por que ele não sofre, por que só eu. E nós somente nos questionamos, por que eu, o que eu fiz? Nós sabemos, nós espíritas não temos que questionar. Nós temos é que trabalhar para dirimir todas essas faltas, essas mazelas. Mas que o Pai está sempre conosco, nos amparando e nos dando as oportunidades para que nós possamos vê-las, pegá-las e praticá-las. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Bem, o nosso estudo da manhã de hoje está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não separeis o que Deus uniu. Nós vamos ver essa questão, e eu estava observando que esse capítulo do Evangelho é o menor de todos os capítulos, mas que tem uma relevância muito grande. É o menor no que tem que dizer, no que tem que nos mostrar, mas é o mais importante de todos eles, se nós formos colocar ao pé da letra. Porque é o momento, é esse capítulo que nós vamos ver, que é o momento que nós adentramos a oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos dá de adentrarmos nesse órgão. E ele aí, nesse capítulo, Kardec, tanto é que não tem nem a orientação dos amigos espirituais, não tem instrução dos espíritos, porque Kardec coloca ali, dá o seu esclarecimento. E como nós sempre falamos, Kardec nós não temos que ficar questionando. Se ele foi escolhido por Jesus para ser o codificador, para ser o organizador, para trazer todas essas mensagens dos espíritos de escola para nós, para que nós pudéssemos entender por que estamos aqui, então é um espírito iluminado. E no momento que ele coloca, que ele faz a sua explanação, as suas reflexões, lá do Antigo Testamento, porque esse capítulo está falando sobre a questão da origem, né? Como que foi que Deus, como que foi a instituição do casamento, por que Moisés fez essas colocações. Então é um capítulo que nós temos que estar sempre atento, porque ele é o menor, mas de todos os capítulos é o mais importante, e nós vamos ver por quê. Primeiramente, nós vamos ver lá no dicionário o que é o casamento. E o conceito de casamento é união que efetuada de modo voluntário e entre duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Nós vamos ver, olha só, que até nós encarnados, quando nós vamos preparando, vamos evoluindo e vamos fazendo a parte literária das descobertas, nós vamos ver que como que bate, né, com os amigos espirituais e com a palavra e com o sentido que Deus quis fazer na união da família. Porque ele diz que é de acordo com a lei, dando origem a uma família.
cerimônia, esse casamento pode ser a cerimônia civil ou religiosa, em que se celebra um casamento. E nós vamos ver que a origem do casamento, ela vem lá do latim, que é casamento, que quer dizer terreno com uma habitação instalada. E que essa habitação instalada, ela vem da origem da casa. O que é a casa? É o local onde tem várias moradas. Interessante que é uniões, todos eles estão conectados. É assim, é feito, assim é demonstrado no vocábulo, né? No dicionário vai nos trazer o que é o casamento, a palavra casamento. E a gente vê como que é importante nós vermos a relação que no dicionário fala para nós e também a conexão que nós vamos ver do sentimento, da origem, do casamento e da união, né, que os amigos espirituais vão nos esclarecer. E aí, quando nós entramos fazendo essa colocação, casamento, né, o que é o casamento, toda a sua origem, nós vamos lá no capítulo 22 e nós vamos ver o início desse capítulo. Kardec começa da seguinte forma, ele tira lá de Mateus, do capítulo 19, os itens 3 a 9, onde nós vamos ver que os fariseus, os saduceus, naquela época em que Jesus esteve aqui, eles sempre questionando Jesus para pegá-lo, né? E como sempre nós sabemos, como espíritas, temos essa certeza desse espírito que nós não temos como discutir, questionar sua realeza nem nada, porque ele era e estará sempre ligado ao Todo-Poderoso. E ele sabia de tudo que passava na mente do próximo, daqueles fariseus, dos saduceus, de todos, porque ele via tudo, né? E aí os fariseus, chegando a ele, questionaram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Olha só, por que eles questionaram isso? Porque já vem lá, eles seguiam a lei de Deus, a lei de Moisés. Né? Moisés, nós vamos ver que Moisés teve que fazer algumas adaptações nas 10 leis, dos 10 mandamentos, porque nós naquela época, muitos de nós hoje ainda agimos como se estivéssemos ainda com o pensamento agregado àquela época. Quantos que estão fazendo ações que a gente olha e fala: meu Deus, como que pode? A pessoa ainda está lá atrás. Nós vemos aí os nossos irmãos, lá no Afeganistão, Israel, né? Nós vemos na Síria essas brigas religiosas, essas leis que eles impõem, né? Na Índia, que o homem é maior que a mulher, que a mulher tem que seguir passo a passo aquilo que o homem manda. Então tem muitas ainda em muitos países que é totalmente arbitrário e é ditatorial com a mulher. Por quê? Porque lá atrás eles vêm com esses ranços de lá de trás. E aí os fariseus, eles não achavam, eles seguiam a lei de Moisés, que dizia, né, que não se pode, se a mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada, apedrejada. Por quê? Porque ela cometeu um adultério. Mas quando a gente fala de adultério, a gente logo imediatamente a gente acha que sempre é na questão de trair o marido ou vice-versa com outra pessoa. Mas se nós formos verificar, muitos tinham esse preconceito contra a mulher, que quando casavam tinha que devolver. Se a mulher não soubesse cozinhar, se a mulher não soubesse tomar conta direitinho da casa e do lar, ela não servia mais para ele como esposa. Se ela estivesse indisposta para ele, não servia naquela ocasião, naquela época.
e devolvia, ele tinha o direito de devolver, porque a lei de Moisés, ele colocou esta lei para isso, né? Para que não houvesse as brigas, para que não houvesse, tivesse mais respeito, mas só que eles foram modificando. Então, eles questionaram, né, os fariseus, a Jesus, se a mulher estivesse, né, se era permitido o homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Aqui eles colocam ainda qualquer motivo. E Jesus responde: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Nós temos que colocar aqui, quando ele diz que o homem, quando ele diz aqui o homem deixará sua mãe e seu pai, ele quer dizer também que a mulher também. Porque nós vamos ver que quando nós saímos do nosso, a comunhão, né, da união de duas pessoas, um sai de uma família Silva, o outro sai da família Andrade, e junta essas duas famílias, né, que vão se formar um só corpo, uma só família. Por isso que casamento é a união da família Silva com a família Andrade. E aí os dois vão formar a sua família. E aí Jesus continua, eles então, por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Ele perguntando, aí ele, né? Jesus, além de falar aqui com eles, aí fala aqui, ó. Ele sempre pergunta, nós sempre sabemos que Jesus, quando a gente vai estudando, Jesus sempre respondia com outra pergunta, né? Ele dava a resposta com outra pergunta. Ele começa: por essa razão, o homem deixará sua mãe e seu pai e se ligará à sua mulher. E não serão os dois, olha só, ele pergunta: e não serão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mateus escreve essa passagem no capítulo 19, versículos de 3 a 9. E ele ainda diz mais aqui, nós vamos ver. E ele dá continuidade. Os fariseus não ficaram satisfeitos com essa resposta. Primeiro, que ele dá uma parte da resposta e pergunta a outra, ele faz uma pergunta para eles. E eles falam: bom, desse jeito nós não temos como pegar esse homem, né? E eles continuaram. Mas por que então recrutaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Aí eles já colocam: foi dado que o homem poderia separar, mas aí Moisés, né, naquela ocasião, ele faz essa modificação. E Jesus então responde: foi por causa da dureza dos vossos corações. Essa parte aqui é muito importante quando ele fala da dureza dos vossos corações. Porque até hoje nós ainda não entendemos verdadeiramente o sentimento do amor. Até os dias de hoje. Não entendemos. Nós falamos que amamos, nós falamos que temos verdadeiro amor, espalhando: eu te amo. Mas por qualquer coisa nós já estamos irritados com o outro, nós já estamos revoltados com o que faz, nós já não entendemos mais, nós não queremos mais conversa. E o amor, ele não é isso. Essa adversidade que nós encontramos aqui nesse nosso planeta de provas e expiações. O amor que Deus nos dedica é o amor eterno, o amor divino. Quando nós atingimos o entendimento de entendermos perfeitamente o que é o amor, nós estaremos totalmente na questão de evolução moral, espiritual e intelectual. Mas por enquanto nós não entendemos. Por nós não entendemos o verdadeiro amor, o amor divino, o amor de Deus, o amor que Jesus nos dedicou quando aqui esteve, é que nós estamos indo e voltando.
E aí ele diz: pela dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Olha só, interessante aqui. Aquele que despede, né, que quer se separar da sua esposa por causa do adultério e desposa a outra, também está cometendo, porque está deixando a sua esposa aqui e pegando e se aliando a outra. Ele quis dizer isso, né? Qual é a diferença que ele está questionando aqui? E comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Então ele vai mostrando várias fases que, com desculpas, nós vamos cometendo a mesma falta que começou lá atrás. E esse adultério ele não está dizendo unicamente no sentido de trair carnalmente. Não, é em vários sentidos. Nós cometemos adultério quando mentimos, quando mudamos uma lei que está correta, a gente muda para nos favorecer. Quando nós defendemos o outro para poder ter uma boa situação. Nós estamos cometendo a prevaricação, nós estamos cometendo o adultério, nós estamos cometendo a falta de amor, a falta de respeito com o próximo. E aí ele diz, né, no final, que outro despediu também comete adultério. Por que Jesus, ele nesse capítulo, Kardec coloca essa passagem de Jesus, que Mateus nos escreve, nesse sentido aqui, né, nessa passagem? Porque Jesus, ele veio aqui para nos ensinar a compreender uns aos outros. E ele pega lá na origem, lá na Gênesis, essa passagem, porque Moisés, ele modificou a lei, porque no entendimento dele não era, o homem maltratava a mulher, às vezes até matava, e como a gente está vendo agora, o homem não respeitava, achava que ela tinha que ficar presa ali e que ela tinha que ficar calada. E Moisés, como era um espírito também de uma evolução, porque também foi dado a ele essa oportunidade de libertar os hebreus do Egito, e para ter essa capacidade, para ter essa responsabilidade, essa missão, tem que ser um ser de uma evolução, né, mais aprimorada. E ele viu que isso não estava correto. Por isso que ele, na ocasião, foi como o divórcio, olha só, há mais de 3 mil anos atrás, o divórcio já existia, que Moisés decretou. Para quê? Para proteger a mulher. Porque como que pode, né, a mulher ter que viver em sofrimentos, tendo que estar ali sobre a ditadura, sobre o imperialismo do companheiro? Então ele disse: bom, já que você não sabe respeitá-la, deixa ela livre. Mas só que na ocasião ela não podia mais casar. Ela tinha que ficar separada. Mas de qualquer maneira já dava a liberdade para, né, a mulher. E os judeus, os fariseus e os saduceus conheciam muito bem a lei ao pé da letra, só liam a lei. Tudo que foi escrito na lei de Moisés. Só que eles não viam, né, as entrelinhas que foram escritas. E é por isso que nós vemos que até os dias de hoje nós temos essa dificuldade de entender. Nós estamos vendo aí, atualmente, e sempre existiu, né, mas só que agora está vindo mais à tona, a violência contra as mulheres, que a questão, dá a impressão que a gente vê que a pessoa leu lá na Gênesis, que o homem, ele ele é o homem, a parte forte, e que se a mulher está com ele, ela tem que ficar com ele pelo resto da vida, que não pode, ele pode fazer da mulher o que ele quiser, que ele agora passou a ser o dono.
E a gente vê aí quantas coisas, quantas violências. E se nós formos ver como espíritas, vendo a luz do espiritismo, nós vemos que são os casamentos, que são as uniões que estão aí feitas por um motivo, para a reconciliação, para ver o reajustamento, que nós vamos ver lá mais à frente, né? Então, nós vamos ver nessa questão, unindo o Evangelho, que Kardec coloca magistralmente junto com o Livro dos Espíritos, lá na questão 695, que ele diz: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Porque nós temos, né? Será permitido, né, que a união tem que ser permanente? Os amigos espirituais nos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E ele diz que é um progresso à marcha da humanidade. Nós temos que ver aqui, quando nós lemos esse aqui, contrário à lei será permitido, né? Será contrário à lei da natureza do casamento? E ele diz aqui, se nós verificarmos bem, quando ele nos responde que é a marcha do progresso, porque tem que ter a necessidade, é necessário a união para que haja o progresso. Ele já está dizendo entre linhas que essa união é necessária, e não é contrário. O casamento é necessário. Porque é através do casamento, como nós falamos lá atrás, que tudo começa nesse planeta. E lá na pergunta 696, ele diz: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Nós vemos lá atrás que Moisés, né, na sua lei, pegando os 10 mandamentos, e ele coloca, para poder colocar harmonia, para poder dar, né, estabelecer a tranquilidade, a harmonia entre um casal, entre as famílias, as tribos, ele sancionou essa lei, que quando o homem não tivesse mais amor, não tivesse condições, que não tivesse mais coerência com aquela mulher, ele tinha que dar a ela a sua liberdade. Não era necessário. Não tinha nada a ver a mulher ficar sobre o domínio do homem como uma escrava. E aí, quando nós chegamos lá na questão 695, em 1857, Kardec faz esse questionamento: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E ele diz: é um progresso na marcha da humanidade. Tudo progride. Não é contrário à lei de Deus o casamento. A união permanente. Porque tudo tem o seu progresso. E nós vamos ver, com o decorrer do tempo, a gente vai ver por que ele respondeu isso. Os amigos responderam isso. E que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Olha só, quando ele nos responde isso, ele está dizendo: como que pode, né, acabar com a união legalizada, respeitada, uma união de dois seres que são responsáveis de povoar o planeta? Aí seria, o que ele quer dizer para nós? Seria um caos, porque as pessoas não iriam respeitar, não tem um casamento, não tem que ter união, vamos deitar e rolar, vamos aproveitar a vida. E nós vamos ver que imediatamente a gente volta lá na origem, lá na Gênesis, nós vamos nos deparar com Sodoma e Gomorra. Simplesmente. Eu não preciso casar, eu vivo minha vida conforme eu quero.
hoje eu estou com um, amanhã eu estou com outro, eu estou com outro, eu outro. E não tem essa questão, não tem responsabilidade de família. E ele está dizendo aqui nessa parte, seria a regressão. Olha só, nós como espíritas sabemos que nós não regredimos. Nós estamos aqui somente para progredir. Nós estacionamos. Nós vivemos, se nós quisermos ficar na inércia, vamos ficar. Lá no livro dos Espíritos, eu não sou muito de gravar as questões, mas tem uma pergunta que Kardec questiona. Pode o espírito permanecer parado pelo resto da vida? E se ele não quiser reencarnar para ter o seu progresso, pode acontecer? Os amigos espirituais respondem: o espírito não pode permanecer na inércia. Ele tem que progredir sempre. Deus os criou simples e ignorantes para o progresso. Então, e aqui quando ele fala regressão, olha só. Por quê? Porque a humanidade iria se tornar um caos e não teria progresso. E esse planeta Terra, ele foi feito para todos nós que somos imperfeitos, que ainda vivemos no instinto, que ainda temos os resquícios da barbárie, os resquícios da selvageria. E é aqui que nós vamos nos lapidando, é aqui que nós vamos nos transformando. Mas como nós não somos animais irracionais, quando ele nos criou simples e ignorantes, dando essa oportunidade, através da união de dois seres conscientes, mas com a lei divina pairando sobre eles, ou seja, sobre nós, no entendimento de respeito, de amor para com o outro. E quando isso termina, acaba, como ele diz aqui, como que pode? Nós vamos nos tornar uns animais. E sendo que tem muitos animais que não agem dessa forma, que são permanentes com seus parceiros e parceiras. Nós vamos ver o lobo cinzento, o cisne. O cisne ele somente vai contrair matrimônio com a outra parceira, ele ou ela, quando o seu parceiro morre. A arara azul, quando ela perde ou ele perde o seu parceiro, eles vivem tornam-se melancólicos e morrem. Não se contrai com outra, não se mistura com outro parceiro. E aí é isso que ele está nos dizendo. Seria uma regressão à vida dos animais. E Kardec traz aqui para nós uma observação. O estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Olha só, ele está dizendo para nós que é o estado de união livre e fortuita de sexo. O estado da natureza. É a vontade. Cada um faz o que bem entende. Mas, quando é constituído o casamento, é para que seja regrado, tenha respeito. A união de dois seres, ela tem que estar embasada dentro da união do amor divino, que é o amor de Deus. E nós vemos que muitas uniões, elas são feitas através de interesses, através do amor. Quando olha para o outro, vamos lá, né? Eu olhei para o Altamir, estou apaixonada por Altamir. Eu quero me unir ao Altamir. Coitado do Altamir, né? Não sabe a peste que está pegando, né? E olha só, ele fica todo feliz, entre aspas, e aí se unem. Um belo dia descobre que não era aquilo. Não era esse sentimento que eles que nutriam um pelo outro. Era simplesmente uma atração física, era simplesmente um deslumbramento. Porque quando tem a união do amor divino sobre esse casal,
essa união é eterna, aí sim, essa união é permanente. Quantos casais te falam que estão vivendo aí, alguns com 50, 60 anos de casamento, alguns com seus tropeços e tudo, mas outros não. Outros de sincero amor, esse amor aberto, de sinceridade um para com o outro, de respeito, constituindo a família sagrada, porque é para isso que Jesus veio aqui nos dizer, né? Quando ele fala que está lá na lei, é a união dos dois corpos para dar a oportunidade de nós adentrarmos nesse planeta. E não é só nesse sentido. Quando nos unimos um ao outro, tem que ter o verdadeiro amor. Quando não se tem esse verdadeiro amor, então não é possível viver junto. Quando nós vemos casos aí que nós estamos vendo, que a pessoa não quer mais viver com o outro, um ou outro diz, você não é minha, não é meu, não vai viver com mais ninguém. Isso não existe. É porque se uniram pela falta do amor divino, o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não é ditador, não é arbitrário, não é déspota, não é egoísta, não é orgulhoso. O verdadeiro amor é o amor que Jesus veio aqui e mostrou para nós o que é. Amar indistintamente. Não é exigir, você tem que fazer isso porque é assim que eu quero. Se não fizer assim, não fica bem para nós dois, temos que dar um jeito. Não é dessa forma. Tem que haver a conversa, tem que haver o discernimento de um com o outro, tem que haver o reparo. Mas quando com toda a conversa não deu certo, então vamos para cada um do seu lado. A gente vê aí pessoas que separaram, que os ex-cônjuges vivem maravilhosos, são os melhores amigos, têm um respeito um pelo outro. Cada um segue sua vida, mas com respeito. E é por isso que ele está dizendo, o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Nós vamos ver que o casamento foi a primeira instituição feita no planeta Terra. Porque lá na época medieval, se olhava, né? Olha, você vai casar com fulano, com a família tal, porque eles têm condições, nós temos que unir a nossa família para aumentar a nossa fortuna e para melhorar mais, para aprimorar mais, para a gente ser o dono desse território. E a pessoa às vezes o rapaz não queria casar, não gostava, e a moça também, mas era obrigada, porque a família fazia isso, obrigava. E quantos também casamentos na atualidade, a família Beltrano vai casar, nós vemos aí os blogueiros, né? Na internet, nas redes sociais, né? Fulano de tal, família tal, né? O presidente do Santander, o filho dele vai casar com a filha do presidente do Banco Internacional. Para quê? Para unir mais, aumentar a fortuna, valorizar as ações, para as ações explodir. Aonde que está a realidade verdadeira desse casamento? Nada tem aqui para poder dar certo. Agora, quando é espontâneo, quando nós vamos ver que está ali inserido o verdadeiro amor, não tem como falir. E quando a gente fala de amor, as pessoas logo já veem, né? Mas aí acabou a chama viva, a chama da paixão. Não! O amor é coisa sublime. É um ato de respeito. O casal pode viver a vida inteira
passar daqueles momentos de fulgor, de essências, mas com um respeito imenso. É o amor singelo. É para isso que nós estamos nesse planeta, para entender o verdadeiro amor, o prazer de estar junto, o prazer de tocar, de trocar ideias, de passar o conhecimento, esses conhecimentos para os filhos, de ensiná-los, de educá-los, porque a finalidade do casamento é formar família, casa, juntar as casas do marido e da esposa para se unirem e ambos, com todo respeito, vai formar uma nova família passando esses conhecimentos aos filhos. Por isso que é a lei de progresso, é a lei divina. A lei divina, ela pede, ela exige esse amor. Mas enquanto nós, seres simples e ignorantes, imperfeitos, dotados de todas as imperfeições, não nos conscientizarmos que temos que parar e rever, fazer as nossas reflexões e rever o que estamos fazendo. Qual o motivo, qual o objetivo de estarmos aqui? Quantos de nós que ainda não fizemos essas reflexões e que levamos a vida no vai da valsa? E é por isso que nós vemos as dificuldades, as tragédias, os suicídios, os homicídios, os desrespeitos. Nós vemos todo esse desrespeito com a criança, o ser adulto não respeitando uma vida tenra, que não entende nada, não tem ainda, tem os seus conhecimentos, está na sua memória perispírita, mas ainda não foi aberta essa memória. Por quê? Porque ele tem que ter a oportunidade daqueles dois seres que ali estão para ensiná-lo, para que ele possa vir compreendendo, para que ele possa abafar ou eliminar suas más tendências. Mas enquanto ele ainda não teve essa oportunidade, é uma criança que está ali. E nós vemos que o adulto ainda não respeita isso. É por isso. Nós vamos ver que ele ainda continua. A abolição do casamento, eu estou dizendo, Kardec, nessa explanação. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade. Olha só, aquilo que nós falamos. Ele marca, né, pontualmente que é o que os espíritos responderam lá na questão 965, que era uma regressão à vida animal. É uma regressão. Só no capítulo 22 que nós vamos ver esse esclarecimento. Por quê? E aí, isso não vai acontecer porque a lei divina, ela não vai permitir isso. O Pai Celestial não permite isso. Ele não nos criou para regredir, e sim para o progresso. Não adianta ninguém falar, fulano de tal é cabeça dura. Não. Até naquele momento ele pode ser cabeça dura, mas um dia ele vai melhorar. Porque o Pai Celestial, na sua infinita misericórdia, no seu imenso, infinito amor por todos nós, ele nos dá essa oportunidade. Os amigos espirituais nos respondem que ninguém regride, estaciona. Mas nesse caso aqui, ele está sendo absoluto. Por quê? Como que ele vai voltar no planeta para poder aprender, para poder progredir, se não tem quem faça isso? Quem o oriente, quem o conduza no caminho, quem o diga quando ele chegar em uma bifurcação, falar, ó, esse lado aqui você pode ir, que é aqui que você tem que ir, aqui que você vai conseguir compreender, entender e progredir. Esse aqui é perigoso, cuidado, que esse aqui tem um abismo. Se ele não tem nada disso, como que ele vai ter
fazer essas distinções. E aí, ele continua, e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes, aquilo que nós falamos lá atrás, arara azul, alontra, né? O lobo cinzento e quantos outros animais que vivem em uma parceria única, são monos, não polos. E nós, seres humanos, nós ainda falamos, não, é natural, não tem problema. E quando ele diz das leis humanas, que elas variam para o progresso, ele está dizendo que não cabe a eles, né, dizer qual país que é melhor. É a variedade, cada país tem suas leis. Nós vamos ver que tem países que lá na Israel, o chá, como que fala, meu Deus? Os donos, né, lá da Israel, ele tem direito, ele pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, 10 mulheres, que é natural, que é lei. Quantos países na Índia não gostam, a mulher tem que se submeter aos procedimentos do homem? Nós vemos, o ser humano, ele está em progresso, em fase de progresso. Ele está caminhando, cada um faz as suas leis conforme ao seu grau de progresso. Tem países que não, que a lei ela é totalmente racional, né? Que dá direitos a ambos. Nós estamos vendo aí os direitos que estão sendo dados. Por quê? É o progresso, é conforme a nossa mente. Quando Kardec questiona aos amigos espirituais, aonde está escrita a lei de Deus? Aonde? Nas nossas mentes. Quando nós vamos dando condições dessas leis indo, desabrochando, florando, rompendo, igual quando uma semente vai germinar, rompe a terra, nós vamos compreendendo. Mas nenhum de nós que estamos aqui, nessa casa de caminho maravilhosa, amada, e todos que estão nos ouvindo, vendo nas redes sociais, podemos dizer que está errado, que não é certo, porque nós ainda estamos em progresso. Tem aqueles que têm as suas opiniões, que vai ser adversa ao meu amigo Rogério, ao meu amigo Altamir, porque cada um vai progredindo conforme a sua capacidade, conforme a germinação dessa semente da lei de Deus, das leis de Deus. E quando ele diz, né, ele fala, esta está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aí a gente vê, peraí, nós vamos ver que Kardec, ele pegava cada coisinha. É que às vezes a gente fala, perder tempo em fazer perguntas assim? Não. Porque ele, como um espírito evoluído, um druida, um sacerdote druida, de uma moral libada, de um ser que totalmente responsável, todas as perguntas que ele fazia estava condizente com a sua evolução moral. E ele questiona. E os amigos espirituais, na ocasião, nos responderam o seguinte: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Olha só. Quando ele diz aqui na questão de mudar, né, ele fala, está na lei da natureza ou somente na lei do homem a indissolubilidade absoluta do casamento? Ou seja, casou, acabou.
não pode mais dissolver, não pode, tem que ficar a vida inteira. E eles respondem o seguinte: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. As nossas leis são contrárias e nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte, progredindo para alcançar a lei divina, que é a lei de Deus, para podermos ajustá-la, nivelar essa lei. E aí ele diz: podem modificar suas leis, só as leis da natureza são imutáveis. Então a lei de Deus, ela é imutável, ela não muda. E quando ele diz isso, ele está falando no sentido da lei divina, a lei de Deus divina, de amor. É o amor que impera toda a união de nós, seres encarnados nesse planeta. A palavra maravilhosa, a palavra mágica, que o Pai tenta há bilhões de anos inseri-la em nossos pensamentos, nas nossas condutas, se chama amor. E que nós ainda não conseguimos. Então nós vamos ver aqui que nessa questão é indissolúvel. Como que ele quer dizer? O que é essa indissolubilidade? É no sentido, vou casar e não posso mais, tenho que aguentar o resto da minha vida com aquela pessoa. E os amigos espirituais nos respondem que o casamento, ele é um ato de amor, de respeito. Mas a partir do momento que o respeito, o amor, que através das conversas, de entendimentos, se nós não conseguimos, fazer que essa união permaneça, o mais correto é separar. Mas não é separar quando separar com raiva, com revolta. Não, uma separação de acordo, amigável. Porque se não existe a união verdadeira, que nem igual o cordão umbilical, igual o cordão fluídico que liga nós, o nosso espírito ao nosso corpo, o meu espírito ao meu corpo, se eu rompo esse cordão, o que vai acontecer? Acaba. E o amor divino, ele não pode ser rompido. Mas quando nós construímos essa ligação, ele se torna indissolúvel. Agora, enquanto não existe esse verdadeiro amor, que é o amor divino, ele vai ser dissolúvel. Ele se torna indissolúvel quando nós entendermos verdadeiramente o amor divino. A união, ela não tem, a união entre os dois seres, ela não tem que ser obrigatória, ela não pode ser forçada, ela tem que ser uma coisa suave, ela tem que ser respeitável. Nós vamos ver que Martins Peralva, quando a gente fala nessa questão da indissolubilidade, aí a gente vai ver, mas como tem tantas pessoas a separação, qual o porquê dessas separações dos casais, qual o motivo? E Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, ele nos diz o seguinte, que existem 5 tipos de casamentos. E a bem da verdade, o nosso querido Robinson uma vez já fez uma palestra aqui sobre a questão do casamento, Robinson? E sobre esses 5, E ele diz o seguinte, tem um casamento acidental, ou os casamentos acidentais. Que esses casamentos se dá por efeito de atração momentânea, de almas ainda inferiorizadas. Olha só, aquela questão, olhou... A chama da paixão bateu aí. É com ele que eu quero, é ela que eu quero. Nossa, é a minha alma gêmea. Mas ele ainda continua. São as pessoas que se encontram, se veem, se conhecem, se aproximam, sugerindo daí o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. No nosso mundo, tais casamentos são comuns ainda.
É acidental, não teve planejamento nenhum. Porque nós sabemos que o casamento ele é planejado, é um projeto de vida no mundo espiritual. Quando nós adentramos nesse planeta, a visão espírita, o que os amigos espirituais nos mostram, e que não é utopia, é a realidade, nós somos preparados. Você vai se encontrar com uma pessoa, com a outra parte, para poder contrair matrimônio, para respeitar, para poder se associar, para ter os filhos, para educá-los, mostrar o bom caminho, dar continuidade a esses espíritos. Fulano e fulano que está aqui, eles precisam muito de vocês lá no planeta Terra, para que vocês possam orientá-los, para que eles não caiam na falha novamente, para que eles não percam a prova, né? Aqui no planeta Terra. Para isso que é feito o casamento projetado, planejado, é tudo pronto lá. Mas se a gente chega aqui e de cara debate com alguém, fala, é ele que é o meu amor da minha vida, esse casamento ele não vai dar certo. Por isso que ele diz, ele diz, tais casamentos são comuns ainda. Por quê? Porque se não der, quantos casamentos que acabou a paixão, aí a gente fala assim, foi incompatibilidade de gêneros, né? É assim que a gente fala? Aí um vai para um lado, outro vai para o outro, às vezes a família se desfacela total. A gente vê aí um casamento desestruturado totalmente, um casamento perdido. E que muitos ainda, né? Quantas pessoas falam, a instituição do casamento está falida. Não, de jeito nenhum. Isso é uma heresia que nós falamos. Nunca, jamais. Porque o casamento, a instituição do casamento, ela é da lei divina, ela faz parte da lei divina, para que nós possamos adentrar aqui. É o meio pelo qual, com todo amor, com toda a amplitude de nós seres aqui, para podermos educar, para podermos passar para o nosso próximo, dar oportunidade aos bilhões que estão do lado de lá e aos bilhões que estão aqui. Aí nós vamos ver, e aí ele diz que tem um casamento provacionais, que esses que são aqueles, né? Reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução delas. São os mais frequentes e por essa razão que há tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes em dolorosas tragédias. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. Olha só, nós vamos ver os casamentos sacrificiais. Deus permite aí o reencontro de almas iluminadas com almas inferiorizadas, com o objetivo de redimir a que se perdeu pelo caminho. São aqueles encontros de pessoas, o marido é uma tranquilidade, aquela bondade, e a mulher, Nossa Senhora, é um inferno na vida, mas que ele está ali, né, tentando reajustar e vice-versa. Aí, a partir do momento que não tem condições, aí sim, aí que entra a indissolubilidade do casamento e que não é, Jesus disse mesmo, né, falou que não há necessidade de permanecer, de sofrer, de ter esse sofrimento, sendo que tem condições de cada um seguir seu caminho e se reajustar na próxima. Os casamentos afins, pela lei da afinidade, reencontram-se corações amigos para a consolidação de afetos. São os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que pelo casamento
no doce aconchego do lar, consolidam velhos laços de afeição. Aquele, né, que todos nós queremos, é o casamento harmonioso. Quantos? Todos nós não queremos esse casamento, mas vamos encontrá-lo. Não podemos ter pressa. Temos que nos preparar. Temos que nos entender que primeiro eu tenho que me tornar melhor. Primeiro nós temos que melhorar para poder ter a atração daquele que vai estar conosco. Transcendentes são almas engrandecidas do bem que se buscam para realizações imortais. São constituídos por almas que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra na finalidade superior, o ideal do bem e do belo. Enche-lhes as horas e os minutos, representando-lhes as almas de doce ventura, acima de quaisquer vulgaridades terrenas, acima das emoções inferiores, o amor puro e santo. É isso. Esse aqui é aquele casamento que ambos vêm com a finalidade de se unirem e ajudar o próximo. Quantas pessoas, quantos casais que quando perguntam, quantos filhos vocês têm? Temos 2 biológicos e 40 afetivos. Aquele casal que de comum acordo faz a felicidade daqueles 20 irmãos que não tiveram as condições de ter um lar. Que a união que provocou a chegada deles aqui foi simplesmente aquele momento de fugaz. Mas que eles vieram para ajudar essas almas, para que elas possam ter a oportunidade de entender que o amor divino existe, que a união perfeita existe. E é assim, então nós estamos vendo que quando Jesus lá no início nos fala, né, que o que Deus uniu, não separeis o que Deus uniu. Deus uniu o amor divino, o verdadeiro amor. E quando esse amor não está existindo, não tem como insistir na união, na unidade desse casamento. Mas que nós vamos atingir esse patamar. Quantos de nós já estamos entendendo que estamos aqui para o nosso progresso moral, espiritual, para que nós possamos perdoar, para que nós possamos unir uns aos outros, para que nós possamos seguir juntos numa só estrada, com um só pensamento de respeito, onde nós vamos estar todos com a finalidade de atingir o patamar de espíritos perfeitos, de espíritos puros. O casamento é a instituição mais perfeita que o Pai colocou, a união de 2 seres que são programados no mundo espiritual para chegar aqui e dar oportunidade a todos nós, porque só através da união sincera, respeitosa do casamento é que nós vamos conseguir o nosso progresso, é que nós vamos atingir o ápice de espíritos perfeitos. O capítulo 22 é 2 páginas somente, mas de uma intensidade de compreensão. Se nós pegarmos e debulhar, como diz, né, os antigos, e se debulharmos cada passagem ali escrita, nós vamos entender que Deus é o Todo-Poderoso, é onisciente, onipresente, é todo amor, a misericórdia divina, que cada segundo que nós estamos aqui, Ele está pensando em nós. Vocês vão se transformar, vocês irão se tornar espíritos perfeitos. Não precisam ficar apavorados, porque vai chegar. Vocês vão atingir o patamar que é tanto eu quero que vocês atinjam. E o meu filho, quando esteve aí, deu toda essa condição para vocês. Que a paz do Senhor esteja nos corações de todos e que todos nós possamos estarmos muito felizes em dizer: o casamento é a divindade do Pai, instituída por Ele, para a nossa condição de estarmos aqui.
Senão, como que seria esse planeta? Uma total balbúrdia, né? Um total inferno de Dantes. Total, né? E não é isso, não foi para isso que ele criou esse planeta. Foi para a nossa felicidade. E a nossa felicidade vem com o nosso progresso. Que a paz esteja nos corações e nos lares de todos. Nossa casa agradece a presença de todos vocês que estão nos assistindo e que estão aqui presentes no salão. Agradece a Elisete pela palestra de hoje, lembrando que quarta-feira a palestra do nosso amigo Felipe, com o tema Lei de Amor. Lembrando da campanha do agasalho, né? Está se fazendo muito frio. Quem tiver agasalho em casa lá, cobertor, adredom, traga para nós aqui para a idade aqui. E quem quiser comprar também e trazer novinho, a casa agradece. Então vamos fazer a nossa prece. Após a prece, quem for tomar passe é só aguardar que vai ser chamado. Então vamos orar. Jesus de Nazaré, quando esteve na terra nada exigiu, surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz, que Jesus nos guarde, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.